Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa voz ouvir e obedecer, eu vou te obedecer, custe o que custar. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e viverás tranquilo. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37, versículos 3 a 5. É assim que damos início ao nosso culto desta noite,
E nós vamos entoar o hino de número 275 do Inário para o Culto Cristão. Este hino tem como tema: Perdoa-me, Senhor. Os aniversariantes da semana que teve início no último domingo são os seguintes: dia 15, aniversariou a Emily Oliveira Monteiro. No dia 15 também o Rafael Monteira Seifert, sobrinho do irmão Cleiton. No dia 16, o seu cunhado, o Ian Seifert. No dia 21, estará aniversariando a irmã Carmen Lúcia Martins Lopes. São estes os aniversariantes dessa semana e nós vamos orar agradecendo a Deus por suas vidas. Amado Pai, agradecemos-te por este momento de culto, agradecemos-te pela oportunidade que nos concedes de nos dirigirmos a Ti com liberdade, de falarmos contigo também com liberdade, de agradecermos-te pelas bênçãos recebidas, agradecemos-te pelos aniversariantes desta semana, por suas vidas preciosas e porque certamente tens bênçãos muito grandes para eles, que os abençoes neste novo ano de vida, que o teu querer se cumpra em suas vidas. Ao mesmo tempo, queremos te suplicar a tua bênção para o culto que a te prestamos neste momento, que ele seja do teu agrado e que a tua palavra muito poderosamente penetre os nossos corações
e sejamos cheios do Teu poder, da Tua graça e do Teu Espírito. Recebe este culto como pleito sincero da nossa adoração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar um cântico espiritual, um corinho, e enquanto estivermos cantando, os aniversariantes da semana se sintam abraçados por todos os irmãos que participam do culto. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo.
Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, leremos versículos 7 a 18. Primeiro Reis, capítulo 19, versículos 7 a 18. O texto nos diz: O anjo do Senhor voltou, segunda vez tocou Elias e lhe disse: Levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: O que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: Vem para fora desta caverna e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouviu-a Elias, envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nizi, ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o exterminará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Que Deus, o nosso Pai, se digne em abençoar esta porção da sua palavra no nosso coração. E nós vamos entoar mais um cântico de adoração ao nosso Deus, e em seguida vamos meditar na palavra do Senhor.
Nós temos lido este texto na Palavra de Deus, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 7 a 18. E eu quero falar-vos nesta noite sobre o seguinte tema: depressão é doença séria, mas tem cura. Depressão vem do latim depressione. É uma palavra frequentemente usada para descrever sentimentos. A ideia da palavra em si, ipsis literis, significa estar sob pressão. No passado, o termo usado muitas vezes era melancolia. A depressão é mais comum do que se imagina. Nunca em toda a história as pessoas foram como têm sido afetadas por esta enfermidade da alma e do físico. Fala-se que a depressão é a mais comum enfermidade da humanidade. Talvez seja a segunda, logo após a ansiedade. Depressão não é um estado de tristeza profunda, não necessariamente desânimo, preguiça, estresse ou mau humor. É algo muito mais forte que isto. Segundo a psiquiatria, a depressão é uma doença que pode ser tratada e tem remissão dos sintomas, mas segundo a psiquiatria não tem cura definitiva. No entanto, a palavra de Deus nos mostra claramente que existe cura sim, pois Deus pode todas as coisas. Para Ele não existem impossíveis. E nós temos mais de um caso, temos alguns casos na Bíblia de pessoas que passaram pela depressão ou por uma doença parecida e foram curadas pelo Senhor. Os períodos depressivos são mais comuns, segundo a ciência, segundo a medicina, no sexo feminino do que no sexo masculino. Estima-se que 6% dos homens e 9,5% das mulheres passarão por períodos depressivos nos próximos 12 meses. No Brasil, segundo dados de 2017, 11 milhões e meio de pessoas, ou seja, 5,8% da população, sofria de depressão. Enquanto distúrbios relacionados à ansiedade afetavam no mesmo período mais de 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população. Esses são dados oficiais, mas dados que não refletem a verdadeira quantidade de pessoas, tanto com depressão quanto com ansiedade, porque muitos casos não são conhecidos, não são tratados, pessoas inclusive morrem em decorrência desses problemas. A depressão contínua afeta 15 a 20% das mulheres e 5 a 10% dos homens. Em 20% dos casos, a depressão segue um curso contínuo. Ela se torna crônica, especialmente quando não há tratamento adequado. Ainda dados encontrados nos mostram que aproximadamente 2,3% das pessoas com depressão clínica não fazem tratamento. Entre os pacientes que procuram um clínico, apenas 50% são diagnosticados corretamente. E a maior parte dos pacientes não tratados irá tentar suicídio pelo menos uma vez, sendo que 17% destes conseguem tirar a própria vida. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde, como disse, de 2017. Muito bem,
Vamos pensar um pouco agora a respeito dessa questão e como ela pode ser tratada, a depressão. A depressão é uma doença. Ela atinge todas as faixas etárias, todas as classes sociais e todos os segmentos, inclusive religiosos. A depressão é uma doença grave que desencadeia outros problemas devastadores na vida humana. A depressão é uma doença ainda cercada de tabus e mistérios. Há muita gente, infelizmente, que atribui toda a doença da mente aos demônios, o que não é verdade. Até porque o diabo não tem autoridade nem poder sobre a nossa mente. E há também os que julgam que a depressão é consequência direta de algum pecado não confessado, o que também não é verdade. É possível que a depressão possa estar ligada a envolvimento com o ocultismo e com pecados inconfessos. É possível. Mas, na grande maioria, as pessoas que passam por depressão não estão necessariamente vivendo na prática do pecado ou uma vida dominada pelo ocultismo. Uma pessoa piedosa pode enfrentar uma dolorosa depressão. Um escritor famoso por nome John Piper, ou John Piper, como queiram, em seu livro O Sorriso Escondido de Deus, fala sobre 3 homens piedosos: David Brainerd, John Bunyan e William Cowper, que sofreram amargamente com a depressão. Destes, provavelmente o mais famoso tenha sido John Bunyan. Ele é o escritor do livro O Peregrino, um best-seller. E ele ficou depressivo porque foi preso indevidamente, exatamente porque ele pregava o Evangelho de Jesus Cristo. A sua esposa ficou sozinha cuidando dos seus filhos, inclusive uma de suas filhas era muito doente, e as autoridades, para dissuadi-lo de continuar pregando o Evangelho, faziam a sua filha passar em frente à delegacia e pelas grades ele a via passando na rua e não podia fazer nada. Isso acabou levando à depressão. Mas este homem foi curado pelo Senhor. Era um homem de grande fé. E como disse, ele escreveu o 2º livro mais lido no mundo, depois da Bíblia, O Peregrino. O profeta Elias foi um homem levantado por Deus em tempo de uma crise política e de apostasia religiosa em Israel. Ele ousadamente confrontou os pecados do rei, mais conhecido da época, o rei Acabe, chamou a nação indecisa a colocar a sua confiança em Deus e não em Baal, que era uma entidade composta por mais de 70 deuses humanos, e triunfou valentemente sobre os profetas de Baal. Elias foi um homem que viveu de forma maiúscula, de forma superlativa, a sua vida espiritual, a sua vida de intimidade com Deus. Ele aprendeu a depender de Deus e a realizar grandes obras em nome do Altíssimo. Mas ele também tinha os pés de barro, ou seja, como nós, era feito de barro. Tiago, o escritor da carta de Tiago, irmão de Jesus, ele chega a dizer, creio que no capítulo 5, que Elias era homem como nós, mas sujeito às mesmas enfermidades, às mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Ele era homem semelhante a nós. Ele não era um super-homem. Depois de uma retumbante vitória sobre Acabe e os profetas de Baal e Azera,
ele ficou deprimido e ele pediu para si a morte. E eu gostaria de considerar com os irmãos nesta noite quais foram as causas que levaram Elias à depressão. E através da vida de Elias, certamente nós podemos aprender algumas coisas muito importantes que poderão futuramente nos livrar de passarmos por uma depressão profunda. Quais foram as causas principais da depressão de Elias? Bom, em primeiro lugar, o texto bíblico nos mostra que enquanto Elias olhou para Deus e confiou no Senhor, ele foi capaz de fazer coisas impressionantes. Ele desafiou o rei, ele desafiou a rainha, que era uma mulher terrível, ele desafiou 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera. Ele disse ao rei que não choveria sobre a terra enquanto ele não ordenasse, e de fato durante 3 anos e meio não choveu, só quando Elias orou ao Senhor novamente que choveu sobre a terra. No entanto, este homem tirou os olhos de Deus e colocou os seus olhos nas circunstâncias que o cercavam. E aqui está um erro que nós devemos evitar. Nós nunca deveremos tirar os nossos olhos de Deus, nós não devemos fazer isso. Nós precisamos citar ao nosso Deus. Aliás, Paulo diz que nós devemos citar o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque se o fizermos, nós não enfrentaremos a mesma calamidade enfrentada por Elias. Num dado momento da sua vida, Elias pensou que ele dependia a sua vida, para que ele continuasse vivo, melhor dizendo, era necessário depender de Jezabel e não de Deus. Ele cria que Jezabel tinha o poder de fazer o que ela quisesse, inclusive tirar-lhe a vida. Mas a palavra de Deus nos mostra que a vida é dom de Deus. E nós só deixamos este mundo quando Deus der permissão para isso. E Deus não deu permissão a Jezabel para que tirasse a vida de Elias. Mas porque ele temia a Jezabel, ele fugiu. E sempre que nós tiramos os nossos olhos de Deus para colocá-los nas circunstâncias, naquelas coisas que nos cercam, circunstâncias adversas, nós afundamos num pântano de desespero. E o desespero acaba levando à depressão. Porque o desespero tira todas as nossas forças, o desespero tira toda a nossa confiança, tira a nossa fé, tira a nossa dependência, tira a nossa intimidade com Deus. E foi o que aconteceu com Elias. Então a primeira coisa que Elias fez e que o levou à depressão foi tirar os olhos de Deus e colocá-lo nas circunstâncias. Devemos evitar isso. Se o irmão está passando por um momento difícil na sua vida, não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor. E Ele vai ajudá-lo a superar as circunstâncias adversas. Em segundo lugar, o texto nos mostra que Elias entrou na caverna da solidão, quando ele mais precisava de pessoas à sua volta. Isso muitas vezes também nós observamos. Há muitos anos atrás, eu levei um advogado a Cristo. Ele era um advogado iniciante, havia pouco tempo que estava advogando. E um dia eu fui visitá-lo porque ele deixou de ir à igreja 2 domingos seguidos. Ele não era membro da igreja, mas eu estava evangelizando. E eu cheguei no seu escritório, ele estava lá com barba por fazer, cabelo em desalinho, não sei nem se havia tomado banho, ele estava completamente desanimado, entrando em depressão. Nós conversamos, eu indiquei um médico para ele,
ele se tratou, ele entregou inteiramente a sua vida ao Senhor e teve a sua vida completamente mudada. Mas naquela hora, quando ele enfrentou o maior problema da sua vida, ele quis ficar sozinho. Ele não queria a companhia de ninguém. Ele não estava casado, depois casou-se, mas ele não queria a companhia, inclusive, da família. Isso acontece. A depressão nos prega essa peça. Quando mais precisamos da companhia de pessoas, nós queremos nos trancar nos quartos escuros. O texto nos diz, lá no início, nós não lemos este versículo, mas lá no início do capítulo nós lemos o seguinte: Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles, isto é, dos profetas que foram mortos por Elias. O texto diz que Elias teve medo, correu para salvar a sua vida. E quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu ajudante, o seu moço, o seu companheiro de viagem, o seu escriba, o seu amanuense, aquela pessoa que estava ao seu lado em todos os momentos para ajudá-lo, para trazer de vez em quando uma palavra que o ajudasse a se manter firme no caminho. Mas ele livrou-se do seu moço. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos ficar longe das pessoas, nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do povo de Deus, da igreja, dos irmãos e muitas vezes até da família. E isso é trágico. Então, 2 erros cometidos por Elias. Primeiro, ele tirou os olhos de Deus e colocou nas circunstâncias da vida. Depois ele entrou na caverna da solidão, afastou-se de todas as pessoas quando ele mais precisava de pessoas à sua volta. Em terceiro lugar, o texto nos mostra que ele fez uma leitura extremamente pessimista da situação à sua volta. Eu costumo dizer lá na igreja aos irmãos, já disse isso também através dos nossos cultos online, que eu sou uma pessoa otimista por natureza. Eu não gosto de entregar os pontos. Eu gosto de pensar que Deus tem solução para todas as circunstâncias, para todos os problemas. Até mesmo quando parece que não há mais solução. Quando parece que chegamos ao fundo do poço. Por isso gosto muito do Salmo 40, que diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um poço fundo de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, um novo cântico na minha boca, porque é isso que Deus quer para nós. Nós não temos que ter uma visão, nem fazer uma leitura pessimista da situação à nossa volta. Nós vivemos numa época difícil. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo momentos difíceis também na nossa nação. Mas nós não podemos fazer uma leitura errada, achando que Deus não pode resolver este problema, que Deus não tem solução para esta situação. Elias pensou que somente ele havia permanecido fiel a Deus naquela avalanche de apostasia, mas Deus lhe afirmou que havia mais 7.000 pessoas, 7.000 joelhos que haviam permanecido firmes na fé em Deus. Então aqui estão 3 erros cometidos por Elias que nós devemos evitar. Primeiro, tirar os olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. Segundo, entrar na caverna da solidão quando mais precisamos de pessoas à nossa volta. Em terceiro lugar, devemos evitar, como Elias, de fazer uma leitura extremamente pessimista da situação à nossa volta. Deus sempre tem soluções, mesmo que nós não as consigamos visualizar, porque Deus tem maneiras de agir as mais diversas possíveis. Em quarto lugar, Elias perdeu completamente a
perspectiva do futuro. Elias pediu para si a morte. Ele julgou que o melhor tempo da sua vida havia ficado no passado e que o futuro só lhe reservava um espectro de desespero. Isso é muito ruim. Esse quarto aspecto é algo que tem dominado o coração de muitas pessoas nesses tempos difíceis em que vivemos. Nós não podemos perder a perspectiva do futuro. Nós devemos viver um dia de cada vez. Há um pensamento que eu acho muito interessante, que diz que o hoje vive crucificado entre dois ladrões e salteadores. O arrependimento do ontem e o medo do amanhã, o medo do futuro. Nós devemos viver um dia de cada vez, sabendo que Deus está no controle da nossa vida. Nós não devemos temer o futuro e nem devemos ficar com os nossos olhos fixados no passado. Coisas boas aconteceram no passado, mas coisas boas Deus tem para nós também no futuro. Por isso o apóstolo Paulo nos aconselha a nos esquecermos das coisas que para trás ficaram. Mesmo aquelas coisas boas, porque elas não poderão voltar mais. Deus tem coisas maravilhosas para nós e nós devemos vivê-las no nosso dia a dia. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele nos ensina, e este ensinamento é extraordinário. Ele diz que nós devemos viver um dia por vez, porque basta a cada dia as suas circunstâncias, as circunstâncias difíceis que envolvem cada dia, mas também em cada dia coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Então nós devemos viver o hoje sem nos preocuparmos com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Elias tirou a sua visão do dia em que estava vivendo para ficar pensando apenas no futuro, naquilo que lhe poderia acontecer de ruim. Ele julgou que o seu melhor tempo já havia passado e não era verdade. E ele entrou em desespero. Irmãos, nós precisamos crer no poder de Deus. Crer que Deus tem sempre o melhor para nós. O apóstolo Paulo diversas vezes nos mostra esta realidade. Um dos textos mais extraordinários, eu estou concluindo, que nós encontramos na palavra de Deus, está lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Paulo está falando a respeito de uma série de fatos, acontecimentos ocorridos, e ele faz citação de vários desses acontecimentos nos capítulos anteriores a este capítulo 8, e até mesmo no capítulo 8, antes do versículo 31. E quando chega neste versículo, o 31, ele diz: que diremos, pois, diante de todas estas coisas, isto é, daquelas coisas passadas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele continua: aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a aflição, a morte, a espada, o perigo, enfim, tudo aquilo que de pior possa acontecer deve desaparecer diante dos nossos olhos, porque nada disso pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. No versículo 37 ele diz: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Deus nos ama muito e Ele está sempre pronto a nos ajudar. Digamos não à depressão. A depressão nem sempre começa de uma hora para outra, e quase nunca ela começa imediatamente. Ela vem através de pequenos acontecimentos, através da solidão, através da ansiedade, através do medo. E nós devemos evitar tudo isso na nossa vida, para que a depressão não chegue e assuma um lugar que não lhe pertence. Nós pertencemos a Deus. Deus nos ama. Ele quer o melhor para a nossa vida. Ele quer o melhor para você.
abra completamente seu coração diante dele e deixe ele agir em sua vida. E você perceberá que todos os seus problemas serão solucionados. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar o hino 283 do Cantor Cristão, hino 283, que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E logo depois nós estaremos apresentando os pedidos e orando para encerrar o culto desta noite. Os pedidos que nós temos são os mesmos de domingo passado. Pedido do irmão Antônio Mateus por sua irmã, a irmã Laide Vendramini. Ela está melhor, mas devemos continuar orando por ela, para que Deus lhe dê a saúde necessária, para que ela possa continuar no seu ministério. Ela tem um ministério muito bonito, com uma equipe que visita penitenciárias em São Paulo, e Deus tem dado a ela esse ministério. Ela tem levado muitas pessoas aos pés de Cristo. Também gostaria que lembrássemos da esposa do irmão Antônio Mateus, a irmã Laura. Deus possa restaurar os seus pés. Ela tem problemas para se locomover. Nós cremos no poder de Deus. Vamos continuar orando também por sua sobrinha Tatiana, que passou por cirurgia, e por seus filhos, o Davi e o Jefferson. A irmã Isabel está enferma, o irmão Zé Carlos, ambos com muita gripe. Vamos continuar pedindo a Deus pela restauração de ambos. Também a irmã Silvia Silveira Camargo de Oliveira pediu oração pela família. Perdeu o seu tio Miguel, era o tio caçula, do lado paterno. Isso trouxe muita tristeza ao coração de toda a família. Vamos pedir a Deus que console a toda esta família. A irmã Eliana Sopran pede oração por sua filha, a Carilene,
também por sua mamãe, a dona Irene, para que Deus lhe conceda a saúde, os seus irmãos, o Luiz Ângelo e José Roberto, também colegas de trabalho, César, Fernanda, Iruana. A irmã Heleninha pede por sua saúde e de toda a sua família. A irmã Maria Guimarães Cardoso, da mesma maneira, pede por sua vida, sua saúde. A irmã Olga, pelo seu esposo Samuel, continuamos orando também por ela, para que Deus lhe dê a saúde necessária. Eu tenho pedido aos irmãos que se lembrem sempre nas orações do irmão Alcindo, que Deus possa lhe dar a saúde completa. As minhas irmãs Ana Maria e Vasti, irmãos Luiz Munhoz, Rosiclei, Ângela e Manuel Teixeira de Campinas, e também a Naraci, Marina e Sara. São esses os pedidos que nós trazemos. Vamos continuar orando pela Elza, irmã da nossa irmã Eumânia. Enfim, que Deus possa abençoar a todos. Nós vamos orar, concluindo o nosso culto desta noite, desejando que Deus a todos abençoe. Oremos. Querido Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti, gratos por tudo aquilo que tens feito na nossa vida. Agradecemos-Te por Tua palavra, por Tua palavra que tão de perto fala ao nosso coração. Queremos Te pedir que abençoes a vida dos nossos irmãos, amigos, aqueles que participam dos nossos cultos ao vivo, aqueles que assistem nos dias seguintes, que todos possam ser alcançados pela Tua graça. Abençoa aqueles pelos quais nós apresentamos pedidos neste momento, que a todos possas atender de acordo com a Tua vontade, que aqueles que estão enfermos possam ter a saúde restaurada, aqueles que enfrentam qualquer outro tipo de problema também possam vê-los solucionados por Ti. Pai, guarda-nos a todos ao longo desta semana, que a Tua graça possa superabundar em nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Seu Filho